Ora boas malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal Pausatec, daqui o Cirilo Luís. Aqui um vídeo do comentário, digamos assim, a atribuição dos prémios que a NBA fez, prémios individuais, fez essa atribuição relativamente ao mês de novembro e outubro, porque quando é início da época a NBA faz a atribuição, atenção, todos os meses, só que neste caso específico, de outubro, novembro, eles pegam e juntam, porque outubro é só uma semana e meia de competição, normalmente é isso, ou 2 semanas, e não faz muito sentido atribuir só um prémio, digamos, por uma semana e meia, e por isso eles se juntam e fazem, digamos assim, a atribuição pelos 2 meses, digamos assim, ou seja, por estes mês e meio quase, digamos assim, de competição. E eu irei fazer o comentário, tal como eu fiz no ano passado, e acho que fiz quase todos os meses do ano passado, fiz o meu comentário sobre a atribuição e também irei dar o meu, porque posso discordar dessa atribuição de prémios e também falar também dos nomeados também, que a NBA também divulga isso. E também, atenção, que a NBA faz a atribuição, mas é dos principais prémios. É o MVP, é o Defensive Player, o Rookie e o do Treinador. E eu irei fazer dos outros, embora vai ser uma coisa mais rápida, digamos assim, os outros que é o do Most Improved, o do Most Improved, o do Six Man, suplente do ano, e também o do Clutch. Clutch, o tal prémio mais recente deles todos. E se calhar, lá está, é o mais, destes 7, dos principais 7, é o mais fraquinho, vamos dizer assim. Mas antes de comentar isso tudo, queria-vos pedir coisas do costume. Subscreve aqui o canal Pausatec, também deixa o like, que ajuda bastante na questão do algoritmo, e também deixam nos comentários os vossos vencedores, atenção, aqui dos prémios, que atenção, a NBA atribui um vencedor por cada conferência, exatamente. E eu também irei fazer isso, irei fazer esse exercício nos tais outros prémios que a NBA não meteu, ou não atribuiu. E o primeiro desses prémios não atribuídos, digamos assim, que eu irei comentar e irei fazer eu próprio a atribuição, é o do Clutch, que do lado oeste é o Shai Gilgeous-Alexander, que é verdade que é o jogador que não tem jogado 4 períodos, é verdade. Não tem jogado, atenção, não tem jogado todos os jogos, não é? Não tem jogado, mas quando joga os 4 períodos e o jogo vai para o clutch, é realmente absurdo. Aliás, as estatísticas dele é que ele atualmente tem 10 jogos no clutch, ou seja, nos tais últimos minutos em que a coisa está ali apertada, ali com 5, 6 pontos de diferença, e ele é líder de pontos com 8,7 pontos marcados, uma assistência. Exato, uma assistência e uma eficácia também muito, muito boa, 54% lançamento de campo, 40% de triplo e 84% de lance livre. E com isto não há assim mais grande coisa a dizer e é só dar aqui a atribuição do prémio aqui ao Shea do lado oeste, embora ali Anthony Edwards, que tem aparecido agora, atenção, tem aparecido melhor aqui nos Timberwolves, a ser decisivo também, mas aqui é o Shea, que lá está, quando joga o quarto período é realmente para resolver os jogos, porque aliás desses 10 jogos que o Shea jogou, o jogo que em si ganharam 9, só perderam o tal jogo que perderam, lá está, o único jogo na altura que eu estou a gravar, atenção, que o jogo que em si perderam contra os Portland Trail Blazers. Já do lado oeste, aqui já foi mais complicado, e eu estava assim mais inclinado para o Maxi, digamos assim, porque realmente o Maxi também tem estatísticas assim algo interessantes, mas ultimamente o Maxi tem ali vacilado um bocadinho no clutch, digamos assim, nos últimos jogos, que a sua porcentagem, lembro de ter visto isso a meio do mês de novembro e realmente, e agora comprando agora, está a baixar, e eu vou para o Cade, porque o Cade, embora lá está um bocado coisa, é que o Cade tem mais pontos, 5,2 pontos, lá está no clutch, em 13 jogos, o Maxi também tem muitos jogos, 14, aliás, os Sixers, todos os jogos dos Sixers vão ao clutch, é impressionante os Sixers, eu até pensava que havia mais jogos do clutch do Maxi, sinceramente, mas pronto, tem 14, o Maxi tem menos meio ponto, mas depois, por exemplo, o Kay tem mais assistências, menos turnovers, que, por exemplo, de média que com o Maxi, mais eficaz o Kate Cunningham, 53%, 54% mais ou menos, o Maxi 45%, por isso mais ressaltos também, mas pronto, o Kate é normal, 0,8%. E eu aqui acabo por dar ao Kate, porque pronto, isto é um prémio que vai muito ligado ao dados estatísticos, não é hipótese, chega ao fim, é este prémio como vimos nos outros anteriores, é muito atribuído pelos dados estatísticos e aqui vou para o Cade, porque realmente se formos a comparar dados estatísticos, o Cade
merece ganhar aqui o prémio da Conferência Este, embora o Maxi não está assim longe, digamos assim. Depois, Six Man, do lado oeste, Jaime Raques, acho que, e atualmente acho que ele ainda é o principal favorito ao prémio aí de Miami, e Jaime Raques realmente tem sido... Ele e o banco também, muitas vezes, dos Miami Heat, Pele Larson, o Quell Air, que às vezes agora pronto, já há ali mudanças de o Spolstra tem mudado, às vezes o Banana Boy jogou lá está no início do ano com o Nikolovic, depois trocou, depois joga os dois, sei quê, mas Larson não, o Raim Rakas realmente tem feito uma época realmente muito, muito bom, e a ser, digamos, a cara deste novo ataque do Gita, a cara no sentido de ser um jogo, aquele estilo rápido, jogo sem os bloqueios, isso, que é um bocado a imagem que o Ram Rakas quer. E o Ram Rakas, atenção, para o Prime Six Man, não é só um jogador de marcar pontos, que é verdade, que é um jogador típico Six Man, no sentido de quando entra dá digamos assim, energia muito ofensiva e isso, o tal sparking, digamos, da equipa, mas ele lá está também, dá muito na questão da luta dos ressaltos, 6.2 na luta dos ressaltos. É verdade que o triplo está a coisa, 20%, é bem abaixo, mas de resto, por exemplo, assistências ele duplicou, exato, duplicou, por exemplo, a média de assistências da época passada e realmente está melhor passador, melhor jogador a decidir jogadas, que aliás ele duplicou e a nível de turnovers só aumentou meio turnover, digamos, por jogo. E por isso aqui o meu prémio do lado oeste vai para ele, na questão do Six Man. Já do outro lado, há o Jeremy Grant, é verdade, a nível de nomeados, digamos assim, mas Jeremy Grant ultimamente tem jogado muito a titular, muito, quem diz, ele tem basicamente quase metade dos jogos dos Blazers é titular, por isso eu risquei fora. Pá, eu no Six Man não meto jogadores que tenham quase metade dos jogos a titular, porque sendo titular e tendo mais minutos, obviamente, inflaciona para mim as stats, a meu ver. Ainda por cima sendo casos que lá está já Morant e outros, que é nos jogos que a titular joga mais que a suplente. Por isso, eu vou acabar por dar aqui, embora um bocado 50-50, mas vou acabar por dar aqui ao AJ Mitchell, mas o Rich Shepard também, pá, lá está. Eu estou assim, eu estou mesmo agora, eu pus aqui o AJ Mitchell, mas fico com pena do Rich Shepard, que não apareceu bem na época, mas no início, lá está naquele primeiro jogo, que as coisas não correram bem, no tal jogo de abertura contra o Oklahoma City Thunder, mas pronto, apanhou logo o jogo Oklahoma City Thunder. Mas depois de resto, o Rich Shepard tem estado muito bem a dar a tal espaçamento à equipa, o triplo passe também. Defensivamente é um defensor rato, vamos dizer assim, ali corta ali ou rouba linhas de passe e isso. Já o AJ Mitchell é tipo um base da equipa, ou seja, quando não achei, é ele que depois coordena o ataque. E atenção, às vezes ele próprio já jogou alguns jogos a titular ao lado do Shea e a combinação entre os dois também tem sido boa. E mesmo alguns momentos quando ele é suplente, vem do banco, também entra e muitas vezes está ao lado do Shea e as coisas têm corrido bem. E tem sido, lá está, tema das boas surpresas. E o AJ Mitchell, aliás, não é só falado para essa questão do sexto homem, como também é falado para o Prime Most Improve, embora eu já não meto nessa conversa porque quem me já conhece, eu tento evitar dar prémios de Most Improve a malta sophomore, ou seja, a malta do segundo ano que costuma, está tal como o caso do AJ Mitchell, costuma dar ali um salto, digamos assim. Mas pronto, passando lá está até para o Most Improve. Do lado do Oeste, Dani Advidja, que realmente tem subido os seus números e a continuar a boa forma que ele estava a ter da época passada. Ele acabou a época, lá está, 24-25, em grande forma. Aqueles último mês e meio dele foi realmente muito bom dos Blazers. E depois no próprio Eurobasket, nós vimos também, quando estava em serviço de Israel, também essa boa fase dele. E agora vem e realmente está com uma subida de números realmente impressionante. Ele é basicamente o go-to guy desta equipa dos Portland Trail Blazers, que é verdade que está ali a sofrer com algumas lesões e a equipa está... Não vou dizer que está a desiludir muito, mas eu esperava mais um bocado. Mas sobre a Advidja, nada a apontar. 26 pontos de média, 6 assistências, 7 ressaltos. A nível de lançamento triplo, que era um dos pontos que a malta estava assim mais confiada, e ele aumentou o seu volume de lançamento, está quase com 7 tentativas de triplo, a lançar 38%.
Pois, é realmente, realmente impressionante. Um jogador que tem lançado mais vezes e basicamente está com a mesma eficácia do ano passado. Por exemplo, ele tem mais de média, mais 5 tentativas de lançamento e tem, lá está, na casa dos 47%. Realmente está a ser uma época espetacular e já se fala da questão para ele ser All-Star. Lá está, para a questão do World Team. E atenção, eu detesto a malta que já começa a vir com a conversa. Ele vai ser All-Star porque é da World Team. Epá, e mesmo se não... Mesmo se fosse pelo formato antigo, eu para mim, Daniel Advias, atualmente, atenção, ainda é muito cedo, estamos em dezembro, início de dezembro, não é? Mas atualmente o Daniel Advias para mim é um nome a ter em conta. Mesmo esquecendo essa cena da equipa do mundo, equipa dos Estados Unidos, sei quê, mesmo esquecendo isso, o Daniel Advias está a mostrar realmente que merece ser chamado, ou pelo menos estar nessas questões para o All-Star, sinceramente. Está a fazer uma época muito, muito interessante. É um jogador também que eu gosto também. Já gostava na altura quando estava em Washington, embora contexto do Wizards é o que é. E pá, é um jogador que também na defesa tem estado bem, embora nota-se que o foco é mais do lado do ataque, como eu digo, porque é realmente a principal ou grande referência ofensiva dos Blazers. E é por isso que eu preciso resguardar um bocado nessa questão do lado ofensivo. Mas pronto, está aqui feita a minha atribuição aqui dos prémios, lá está, que a NBA não atribuiu, mas eu fiz aqui, lá está, dos tais outros prémios. Agora, começando pelos prémios que lá está da NBA, que a NBA atribuiu e que eu vou comentar, começando pelo treinador, que a NBA deu então o prémio de treinador do mês, lá está, de outubro e novembro, do lado oeste, ao Mark Daigneault, que não há grande discussão. Como diz ali o recorde, 20/1, tipo, pá, realmente um arranque só ao nível, lá está, daqueles Warriors, dos tais recordes, o recorde dos Warriors, salvo erro, lá está, os 5 de 2014, 2015. Depois acho que foi dos Rockets, os Bulls não, os Bulls acho que não tiveram este recorde, 21, salvo erro. E eu tinha visto isto, depois foi dos New York Knicks, salvo erro, que foi em 69-70. Ou seja, tudo equipas, digamos assim, lendárias. Aliás, acho que os Rockets, acho que foram tudo equipa, tirando os Warriors, acho que foram tudo equipas que nessas épocas foram campeões. Exato, os Rockets 93, 94 foram campeões, lá está, que tiveram esse início de 21 também. E os New York Knicks também têm quase a certeza que foi em 70 que foram campeões, porque em 71 acho que foi os Milwaukee Bucks, exatamente. Ou seja, atenção, vamos ver, porque os Warriors não ganharam isto em 2015, mas pronto. Claro, os Oklahoma City Thunder estão on pace do tal recorde, a caminho do tal recorde 73-9 dos Warriors. Esse recorde foi batido há 10 anos e que esse recorde nessa altura foi batido no tal o recorde que bateu-se no tal dos Bulls de 95, ou seja, o jogo com uma seria engraçado, não é? Seria engraçado tipo em 2026 bater o recorde de 10 anos, não é? E, ou seja, o 73-9 dos Warriors e o 72-10 de há 30 anos, 30 anos, em 96 dos Bulls, mas pronto. Sobre o Mark Daigneault, nada a dizer. Oklahoma City Thunder, uma defesa que a nível de rating defensivo está melhor que na época passada. Não há Jalen Williams, nem se sente a falta nenhuma dele. Nada de criticar o jogador, atenção, é um jogador espetacular e fenomenal que agora regressou e nota-se, pronto, está ali ainda a ganhar seu ritmo competitivo e andam ali. E basicamente a Conferência Oeste é Oklahoma City Thunder, ok, vamos esquecer que está em primeiro lugar e depois vê-se o resto. Pronto, é tipo isso, já estamos nessa fase. Depois, do lado do este, JB Bickerstaff, pronto, eu percebo, recorde 16-4, líder da Conferência Este, que também é algo surpreendente para muita gente estava a meter os Pistons até ali em quinto e sexto lugar, até. Ou seja, estou a dizer isto a maioria, até pegando, foi mais na sondagem que após a técnica fez, lá está a malta, lá está aí da comunidade da NBA e meteu os Pistons mais ou menos nessas zonas, ou seja, atrás dos Cavs, atrás dos Orlando Magic, atrás dos New York Knicks, até atrás dos Atlanta Hawks. Por isso, está a ter um bom arranque. Vamos ver como é que vai ser o resto aqui da época. Agora, olhando para os nomeados, epá, do Oeste, meus amigos, eu não vou estar a comentar muito, porque os nomeados do Oeste, e juntamente com o JB Bickerstaff, é tudo equipas, é tudo treinador de equipas que realmente estão a ter um arranque positivo. Arranque, ou estão a ter um recorde positivo. Porque literalmente no Oeste está
o Kenny Atkinson dos Cavs, o Mike Brown dos Knicks, o Jamal Mosley dos Magic, o Darko dos Toronto Raptors, o Quinn Snyder dos Atlanta Hawks e o Eric Spoelstra de Miami. Pá, e juntamente com o JB Quest, basicamente temos aqui todas as equipas dos JB Detroit Pistons, basicamente temos todas as equipas aqui com recorde positivo. Só faltava, pronto, Billy Donovan e o Doc Rivers, pronto, para ter aqui o top 11 da conferência total, tipo, e mesmo assim está aqui o top 7 aqui da conferência. Eu não vou estar aqui a falar muito dos outros, pá, o Kenny Atkinson dos Cavs, que está ali um bocado atripulado com as lesões, aquilo não está bem, os Knicks, pronto, mudança de treinador e que mudança, não é? De Tom Thibodeau que não utilizava suplentes para o Mike Brown e a forma de ataque e o que é de coisa, mas pronto. Jamal Mosley dos Magic que teve um início, aquela primeira semana e meia, 2 semanas, que as coisas não estavam a correr bem, depois veio a lesão de banqueiro, que pronto, já estava a perspectivar coisas que podiam correr pior, mas afinal estão a correr melhor sem o banqueiro. E o Desmond Bane, que acho que é e o próprio Black, principalmente o Black está a soltar-se melhor. Estou a gostar do Black. Black, atenção, Anthony Black, se continuar assim, para a conversa de Six Man. Mas pronto, mas Desmond Bane que está realmente a entrar bem, já está a entranhar e entrar nas coisas da equipa, que a equipa que também muda um bocado a forma de jogar. Esta equipa está a jogar dos Magic diferente. Ou seja, quem vê agora no jogo dos Magic agora, ouviu no final do mês de novembro e vai ver o que no início da época, aqueles primeiros jogos, a forma de jogar está diferente. Está diferente. E está diferente para melhor. Atenção, e vamos ver como é que vai ser com o regresso do banqueiro. Depois, eu queria destacar mais o Darko Rajokovic, dos Toronto Raptors, que é uma equipa que também, para além dos Pistons, está a surpreender. Acho que, aliás, até para muitos está a ser a maior surpresa, porque realmente eu acho que eles ainda estão em segundo lugar, salvo erro, da conferência, não estão em segundo, estão em terceiro, ali com os Knicks, e realmente é os Raptors, pá, que eu tinha dúvidas destes Raptors, mas realmente as coisas estão a correr bem. Gosto da rotação do Darko Rajokovic, que volta e meia ajusta a equipa, equilibra a equipa, quando a equipa sente necessidade, por exemplo, de ter melhor defesa de perímetro, mete lá o Jamal Chet para dar maior equilíbrio nesse ponto defensivo. Depois, no ataque, quando é preciso espaçar mais, lá mete o Sandro, não vou dizer o resto do nome, o Internacional dos Geórgia, não vou dizer o resto, mas o Sandro que tem o triplo e basicamente eles jogam depois no ataque um 5-out, porque o Sandro está depois na linha de 3 e dá maior espaçamento, que depois até ajuda, por exemplo, o Brandon Ingram a fazer as tais jogadas de mid-range. Mid-range já agora, os Raptors, não sei se atualmente ainda são líderes da zona de mid-range, mas eram. E depois outra cena impressionante dos Raptors, era uma equipa que realmente basicamente depois de recuperar uma bola via ressalto, via roubo de bola ou isso, e eles tinham basicamente para depois para o fast break, para o contra-ataque, tem literalmente 4 jogadores que podem ter a bola na mão e 7 viradas para a frente. Lá está RJ Barrett, o Quickly, lá está pelo nome disto tudo, que é rápido, Quickly, e o Ingram também, Scottie Barnes, que já vão, não estou a querer falar muito dos 4 Barnes, que entretanto já vamos falar dele, mas realmente é uma equipa, pá, que por agora as coisas estão a correr bem. Tem o Grady Dick também a vir do banco, tal também é a maior ameaça de triplo da equipa e também a malta do banco a dar ali principalmente energia do lado defensivo, mas estou a gostar do trabalho daqui do Darko, é por isso que queria destacar mais. Quinn Snyder dos Atlanta Hawks, que no início também não estavam coisas a correr bem, tal como por exemplo em Orlando, e depois mais um caso de uma lesão do jogador principal, ou dos principais, neste caso acho que é o principal, o Trae Young, parece que foi benefício da equipa. Ajustou, meteu o Nick Alexander Walker, que claro, em substituição contra o Young, claro que a equipa ia melhorar defensivamente, mas o ataque ficou melhor. Claro, com o Jalen Johnson, que é o outro grande candidato para Most Improved. É verdade, eu esqueci de falar dos Most Improved do lado oeste, é verdade. Esqueci disso, pá. Peço desculpa, lá está. Do Most Improved do lado oeste, e rápido, lá está, porque agora é que eu reparei na minha cabeça e esqueci-me. Do Most Improved do lado oeste, Ryan Hollins. Para mim é grande surpresa. Um jogador que jogava pouco, e na época passada, ok, já estava em Milwaukee, jogava um bocadinho, 15 a 6 minutos, mas agora é o segundo melhor jogador dos Bucks. E só não é melhor porque há lá um Giannis Antetokounmpo. Parece que está de saída. Parece. Não sei. Há ali qualquer coisa. O Giannis andou a pagar coisas do Instagram, do Twitter e não sei o quê. Tipo. Mas pronto. Mas Ray Hollins, claro. E shout out. Jalen Johnson. Coisa. Pá, está realmente a explodir. E é um jogador que também
que eu acho que no ano passado, se não fosse a lesão, podia ser um bocado falado para o All-Star. Ele estava realmente. Não estou a dizer que ele ia ser eleito, mas naquelas situações de se houvesse uma lesão e tivesse de substituir alguém do lado oeste, está? O Jalen, se te continuasse a jogar bem naquela altura, lá está em janeiro, final de janeiro, podia ser um daqueles nomes possíveis para substituir. Mas pronto, já esta época, pá, realmente está numa forma incrível e tal como o Danny Advidja, está bem encaminhado para ser All-Star. O Trae Young ainda vai continuar a estar mais fora, ou seja, o Jones Johnson vai ter mais espaço para brilhar, ainda por cima o Porzingis, como nós sabemos, tem a questão do time limit e back-to-backs não joga, e atualmente acho que já teve outra vez qualquer coisa nível de doença isso, e tem falhado jogos, e o Jalen aproveita para aumentar os seus números, não é? E realmente, pá, está bem encaminhado, para realmente termos uma época de estrela, ou seja, estrelato da entrada de estrelato do Jalen Johnson, realmente. E vamos ver como é que vai ser do futuro Trae Young e coisa que esteja o seu contrato isso. E depois Eric Spoelstra Miami, pronto, eu já comentei um bocado de Miami com a questão do Jaime Rackers e realmente, pá, eu tenho pena do Eric Spoelstra. Pá, lá está, porque aqui nestes prémios, atenção, nada contra o McDonald sobre a minha atribuição, está tudo bem, nada. Do JB Bickerstaff, eu percebo, atenção, aqui os Detroit Pistons, que realmente Cade Cunningham, Jalen Duran e o resto da malta, Stewart, e atenção, os Detroit Pistons que tive ali problemas de lesões, alguns jogadores que tiveram de fora, o próprio Cade também esteve alguns jogos de fora, e a equipa continua a ganhar jogos, o Cade e o Jalen Duran. E a equipa continua a ganhar jogos. É pá, realmente interessante. Que até aquele jogador que foi o base, é pá, que resolveu um jogo dos Pistons, já me escapar o nome. Que acho que era Tuei. Já me esqueci o nome. E agora vocês devem estar a dizer o nome de voz alta, que vocês devem saber. Exato, o Dennis Jenkins, exatamente, é esse. Que, pá, ele é Tuei, mas não assim vai ganhar contrato standard e vai ganhar o seu contratinho, o seu dinheirinho. A sério, atenção, ele está em contrato Tuei, por isso deve ganhar $500,000. Mas o que eu quero dizer é que o Spolstra, realmente pela forma revolucionária que mudou os Miami Heat, e as coisas têm corrido muito bem. Já vimos um bocado o Tyler Hero enquadrado nisto, as coisas estão a correr bem. E atenção, porque lá está, este Miami Heat começou a época com a questão do Tyler Hero de estar fora. E o Tyler Hero era o motor do ataque daquela equipe. E nós estávamos todos... coisa. É verdade que havia o Norman Powell, ok? Que é verdade que, atenção, continua em bela forma, tal como estava, lá está, na época passada nos Clippers, mas eu ficava aqui, pá, eu dava ali o Expulsor também, embora percebo, atenção, entendo estas coisas da Bibi Casteff, entendo, embora eu estava ali por causa desta mudança repentina nos Miami Heat, que atenção, está a resultar muito bem, principalmente do lado, lá está, do lado ofensivo, está as coisas a correr muito bem, mas pronto, como digo, nada de contra esta escolha do JB Casteff. Passando para os rookies, Conte que no Apple and on fire. Eu acho que o Conte que no Apple é verdade que é um bocado cedo, mas não me admirava nada o Conte que no Apple estar ali no limiar do clube 50-40-90, porque é realmente impressionante e já estamos no início da época e ele já está a lançar, como podem ver aqui, 41,3% de triplo. E atenção, e a lançar não é, lança poucas vezes, não, a lançar muitas vezes. Eu já não sei qual é a média de triplos que ele manda, é 8,4, ou seja, 8 tentativas e meia de triplo. Não é apenas 2 ou 3 vezes, ou 4 ou 5. Não, é 8,5. E está a lançar isto. 41,3%. E para além disso, linha lance livre basicamente é 90, está a 89,8 e é 46,5 de lançamentos de campo. E eu vejo este jogador realmente cuidado. É verdade que, atenção, vai depender do que acontecer lá com o Lamelo, se houver troca, não sei o quê, e até nas questões físicas do Lamelo, porque Lamelo, mesmo que não esteja em coisa, espaça bem o campo e continua a ser uma ameaça e permite o Conte Apple ter mais liberdade e a ter até lançamentos alguns wide open e abertos, não é? E coisa, porque, mas mesmo assim, para um rookie,
Está absurdo. E atenção, o Colton não é só lançar ou marcar pontos, também a nível de ressaltos, 5.7 ressaltos, bem interessante, e é um jogador que sabe pôr a bola no chão e até sabe passar a bola, combinações com o Lamelo, até com o poste, o Kalkbrenner, que está ali até nos nomeados, ou até o Diabaté, mas realmente, grande época aqui do Conte Apple. E depois do outro lado está o seu colega de Duke, foram colegas de equipa, aqui o Knapple e o Cooper Flag, que teve aquele início exato, assim um bocado point guard, a experiência não correu mal, mas aos poucos ele está a aparecer e está realmente a mostrar que é um jogador de muito talento e de grande potencial. E acho que vai chegar ao fim. É verdade que eu vejo que agora o Coco no Apple pode estar ali a ombrear, lá está o seu ex-colega, não é? Mas, é pá, eu vejo o Cooper Flag depois... por exemplo, estas estatísticas, eu vejo o Cooper e ainda por cima o Kyrie continua estando fora e o ID, pronto, já sabemos como é que é o Anthony Davis, não é? A nível de estar disponível para jogar, mas eu vejo o Cooper Flag a chegar a casa dos 20 pontos, se calhar assistências com o desenrolar da época, ali com o Jason Kidd, ali a transformar, lá está o tal point forward, isto também vai melhorar também, ressaltos também, ou seja, veja estes números, tal como também a nível de eficácia a melhorar e pronto, vai acabar por ganhar o prémio e pronto, embora o triplo está nos 25, 26% e realmente aqui já não tem tanta confiança que vai melhorar a nível de triplos, mas mesmo assim com o Profile e está a fazer jogos statlines que só comparáveis com o LeBron James, por exemplo, na época do Rookie do LeBron, o jogo que ele ainda há pouco fez de 35 pontos e 8 ressaltos, que só o LeBron, na sua época de rookie, fez, da história, lá está, só o LeBron e ele, não é? Duplo-duplo, já fez um duplo-duplo de 13 pontos e 11 assistências, também estou aqui a ver, e é um jogador que está, coisa, realmente, é como eu digo, está a mostrar realmente qualidade, eu acho que vai acabar por ganhar o prémio de rookie e é o melhor jogador, obviamente, desta classe de rookies. Depois, nomeados, o VJ Comp, que é verdade que teve ali aquele primeiro par de semanas que estava on fire e temos aqui um candidato aqui para o prémio, não sei o que mais, melhor que o Culpa Flex, sei que só que agora voltou à terra. O VJ Comp, que atenção, é um belo jogador, eu gosto dele. Percebi a malta desconfiada no início por causa de ele ser titular e isso, mas não, é um belíssimo jogador que lá está também é um pouco muito atlético, atenção, muito atlético, também é bom ressaltador, baixinho, mas é muito, aliás, ele tem mais ressaltos média de ressaltos com o Coco no Apple e 5.8, ou seja, tem quase com o Pafleck é um jogador que é mais expert nisso. E depois é um jogador que também passa bem a bola. Ele e o Maxi fazem uma dupla muito, muito interessante. Mas, entretanto, pronto, aqueles jogos malucos que marcava porrada de triplos e com eficácias absurdas, já baixaram. E atualmente já está com 41% de eficácia e 36% de triplo. E por isso, por isso, e eu acho que vai estar ok. Vai estar, atenção, juntamente com o Cedric Coward e o Derrick Quinn, já vou falar dos outros dois, acho bom ser à partida, lá está, e juntamente lá está com o Buffalo e com o Apple, vão ser os jogadores para a primeira equipa de rookies. A meu ver, acho que isto vai acontecer. Depois, e na cama do lado oeste, o Ryan Kalkbrenner, pique segunda ronda, pós-titular aqui dos Charlotte Hornets, que tinha ainda o Diabaté e o Plumlee, mas o Plumlee, pronto, está lá tipo como jogador veterano de balneário e só joga tipo garbage time ou isso. Mas Kalkbrenner, atenção, muito eficaz ali debaixo do cesto, um ressaltador muito, muito impressionante e também a nível de defesa tem safado bem. Ali a defesa de baixo cesto tem estado bem. Depois lá do Oeste, Cedric Coward, que foi o jogador que entrou on fire com estatísticas de eficácia absurdas, que isto não é sustentável, ele continua a lançar 50% de triplo e 60% de campo. Não, mas é um belíssimo 3D player, que acho que vai ser um belíssimo jogador e é mais uma descoberta daqui de Memphis neste tipo de jogadores, lá está do Vince Williams, Jalen Wells, Cedric Coward, ou seja, jogadores aí de tipo role players, não é? E fora outros, lá está, por exemplo, eu lembro de Desmond Bain, por exemplo, que foi uma pick de 30 ou quase 30, qualquer coisa assim, e os Memphis aqui a acertar mais uma vez aqui nessa questão do draft e a buscar aqui um bom jogador, lá está,
Um jogador também atlético, ganha muitos saltos. Defensivamente é muito interessante, a meu ver. Acho que tem um jogador aqui muito bom para evoluir. E que tem o seu lançamento, que é verdade que agora está a coisa. Por exemplo, nos últimos jogos não marcou nenhum triplo. Nos últimos dois, 0 em 9. Mas acho que vai, lá está, vai voltar a ter o seu lançamento. E é verdade que em Memphis as coisas andam ali. Questões de Morant, o contexto não está assim muito fácil. Falando em contextos de não está muito fáceis, ou tão piores, nos Pelicans, pá, lá cá o Jeremy Fears e o Derek Queen. Realmente são as únicas coisas. E juntamente Sadiq Bey, atenção. Exato, Sadiq Bey. Mas, falando dos rookies, é pá, Jeremy Fears. Estou a gostar. Não estava à espera. Eu pensar que ele sofreu muitas dificuldades neste momento, Jeremy Fears. Embora há coisas que eu vi nele que é um jogador mais focado no cesto e é atacar o cesto. Não é um lançador, nem por aí além. Aliás, deixa-me aqui confirmar a sua taxa estatística, embora tenha 36% de triplo, é verdade, mas não é com volume assim muito alto, mas é um jogador lá está mais base de scoring, vamos dizer assim, e que na defesa, pronto, vai lá roubando as bolas e isso, mas tem feito uma boa época, um bom início da época. Já o Derek Queen, que só agora é que está realmente a aparecer, mas atenção, está a mostrar um belo talento, embora não nos fique a tal troca estúpida, tal troca que os Pelicans eram uma pique desprotegida só para trocar de posições com os Atlanta Hawks. Atenção, não foi para ficar com a pique, é para trocar posições. Ou seja, os Hawks mantiveram a pique, embora na posição 20 e qualquer coisa. Mas pá, Derek Queen realmente é um posto muito interessante. Embora acho que ele e o Zion a jogar juntos, e pronto, embora o Zion está sempre no estaleiro, e já está abaixo outra vez, mas não sei quanto tempo. Mas Derek Queen realmente está. Estou a gostar, totalmente do lado ofensivo. Tem ali algum talento, já no lado da defesa há ali coisas ainda mais para lapidar. Mas um jogador que, atenção, já esteve perto de triplo-duplo ali com as assistências disso. E vou estar. É a única coisa realmente interessante dos Pelicans é ver esta dupla de rookies, sinceramente. Tanto para acompanhar, lá está para o resto da época. O resto acho que é uma época para esquecer e ver qual é a pick que vão dar aos Atlanta Hawks. Passando para o defensor, aqui na Conferência Oeste, Cason Wallace ganhou, que aqui diz que liderou a NBA em Steals 2.2, era entre o Dyson Daniels, mas acabou aqui o mês de novembro a liderar, atualmente é o Dyson, salvo eu. Também lidera o Conferência em Deflections, 5 por jogo, e depois, pronto, OKC, a questão de defensive rating. E eu percebo esse lado de terem dado aqui ao Cason Wallace, por ser a figura, digamos, embora ao Chet Tomlin, que também o Chet Tomlin acho que é o está em primeiro na casa de apostas, porque o Embanyama, pronto, por causa da questão dos jogos, a casa de apostas já está ali com medo que o Embanyama não vai cumprir os tais 65 jogos, mas pronto, gosto, atenção, desta atribuição do Cason Wallace e acabo por dar, porque realmente até pegando nestas linhas que a NBA meteu, ok, e mesmo em campo, Cason Wallace é realmente um jogador dotado nisso. E atenção, uma fase que o Dort não jogou e tinha que ser o Cancel Wallace a fazer o trabalho mais sujo, digamos assim, e tem safado muito bem. Dort também está na linha de candidatos, nada a dizer. Sheton também, e o Amen Thompson, que sim, o Amen Thompson embora não está a fazer uma época tão forte que a malta esperava, mas mesmo assim, continua a ser um belíssimo defensor. Já na Conferência Este, atenção, aqui dos nomeados não há aqui Rudy Gobert. Há malta que esquece, já em podcast já falámos disso, até quando falámos, houve um episódio que falámos um pouco dos Timberwolves e até o Martim veio com dados estatísticos de Rudy Gobert. Enfim, eu não percebo porque é que o Rudy Gobert, mas pronto, Rudy Gobert está a fazer aquela defesa dos Timberwolves não ser das piores da liga, ou a pior da liga. Só, já não lembro os números ao certo, mas é sem o Rudy Gobert em campo, os Timberwolves são a pior defesa da liga. É só isso que eu tenho a dizer. E com o Rudy Gobert em campo, a defesa dos Timberwolves já é das melhores da liga. Não é melhor que o Oklahoma City Thunder, não, mas é das melhores. Só por isto, só tinha isto a dizer. Mas pronto, só fica aqui um reparo. Do lado oeste, aqui é Scottie Barnes, ok. O único jogador da NBA com mais 30 roubos e 30 blocos. Quarto no Oeste em deflections. Depois os Toronto Raptors estão em terceiro no Oeste em defensive rating.
atenção, o Scottie Barnes é um belo defensor e eu não dava o prémio a ele. Eu acho que eles deram aqui o prémio foi para, ok, vamos ter qualquer coisa aqui para os Raptors, porque, a meu ver, pá, eu gosto, por exemplo, do Bana Adebayo. A época do Bana Adebayo está realmente muito coisa. Embora, pronto, Dyson Daniels também, Evan Mobley, embora no ataque, mas na defesa está na mesmo, em grande nível. Não, no ataque, o Evan Mobley está ali um bocado, não sei, pronto. A época passada acho que ele estava mais solto, melhor, mais ativo. Esta época não vejo tanto isso, mas pronto. E depois Isaiah Stewart, nos nomeados. Sim, tenho gostado, porque realmente o Isaiah Stewart tem feito, por exemplo, a tal dupla de poste com o Jalen Duran. O Isaiah Stewart limpa bolas ali à beira do cesto, limpa blocos, digamos assim, ou faz blocos, não é limpa, é uma máquina de fazer blocos. Realmente interessante e realmente o Monty Williams teve a visão de meter o Monty Williams, de meter o Isaiah Stewart a 4 na altura que estava lá. Mas aqui do Oeste, pá, é o Scottie Barnes, mas realmente não há assim uma figura. Banadebaio. Yeah, agora que estou assim, pronto, acabam por atribuir as coisas, mas pronto, vou acabar por sentar aqui da NBA, mas eu pensando, por acaso, a na defesa, nem tive a pensar muito. Uh, mas já, pode ser. É muito subjetivo, digamos assim. E já agora, não há aqui um Embanyama por causa da questão dos jogos, e eu percebo lá da NBA não ter feito. MVP, para acabar, que meu Deus, tem aqui uma carramada de nomeados, mas pronto, mas chega ao fim, para o Oeste, é pá, Nikola Jokic, não é? Shea, que sim, e está aí nos nomeados, exato, a ver, o Shea está nos nomeados, que pronto, também tem feito uma bela época, e não é só por causa do recorde, é verdade que o recorde ajuda muito, muito, mas não é só por recorde, mas pá, o Nikola Jokic é o melhor jogador do mundo. É pá, olhem para estas estatísticas, 29 pontos, 12 ressaltos e meio, que é líder em ressaltos da NBA, líder em assistências, 11 assistências, e, além disso, não houve nenhum jogador na história da NBA no primeiro mês e meio, ou seja, a jogar outubro, novembro, depois ali houve épocas lockout, ou, por exemplo, do Covid, de 2021, mas nunca houve um jogador no primeiro mês e meio da época regular da NBA tivesse a linha de eficácia que o Jokic teve, que foi de 64% de eficácia, 45% de triplo e 85% de lance livre. Não houve nenhum. É histórico. Não houve nenhum jogador a fazer isto. E atenção, 45% de triplo a ter alguma quantidade de lançamentos. Não é só de triplo. Não é só um ou dois triplos de tentativas. Não. Nikola Jokic era quase 5 tentativas de triplo. E pá, com isto gosto muito de Shea e dessa questão da coisa, mas pá, o Jokic quando nasceu o melhor jogador do mundo, é o melhor jogador do mês, pá, do tudo. E outra vez aquela cena tipo dos que quando está em campo e quando não está em campo, o tal diferencial de Jokic, coisa, epá, e, pô, não há assim nada a dizer. E pá, é verdade que aqui nomeados, Daniel Advis, já falámos dele, o Doncic que pá, está a fazer uma época espetacular, é o líder em pontos da liga, pronto, e não há nada a dizer, e vai ser All-NBA de certeza absoluta, All-NBA de primeira equipa, atenção. Aliás, se não fosse a questão das lesões, isto cá não é em Banyama, eu acho que tínhamos um All-NBA este ano, muito seriamente, tínhamos ter um All-NBA com os 5 estrangeiros, Giannis, Shea, Jokic, Embanyama e Doncic. Porque eu estou a ver agora a liga com estes 5 e o resto. É um bocado isso. É os 5 e depois o resto. Pronto, pode haver ali um Anthony Edwards, estou a ver aqui, por exemplo, um bom nome. Depois, pronto, um Tatum, que agora está de fora. Um Curry, mas lá está, é um patamar abaixo. É um patamar abaixo. Pá, é o que eu acho. Atenção, vocês podem estar a discordar, mas os estrangeiros atualmente estão muito coisa. Mas pronto, Luka Doncic, Austin Reeves, ok, Austin Reeves fez uma coisa, mas para estar aqui ao lado do Luka, é por isso que às vezes estas nomeações foi como o treinador, treinadores quase todos do Oeste, metade dos treinadores da Conferência Este, aqui do MVP. Pá, isto é do MVP, do jogador do mês, não é. Pronto, é nomeados, ok, é uma lista mais pequena.
porque raio, Austin Reeves, pá, não é o Doncic, ok, e depois, pronto, mas whatever. Acho um bocado exagerado. Anthony Edwards, que, atenção, nisso da época, era o Julius Randle, o melhor jogador dos Timberwolves. Era o Julius Randle, não era Anthony Edwards. Agora é que nesta última quinzena do mês de novembro, realmente estamos, e nesta parte também, que os Wolves já jogaram este mês de dezembro, aí estamos a ver realmente o Anthony Edwards, mas é um realçar que, aliás, aqui dá para meter Julius Edwards ou Anthony Randall, digamos, porque, pronto, aquela coisa, eu acho que aqui a NBA meteu foi pela questão de, ok, mais nesta fase final do mês de novembro, mas pronto. James Shea, a coisa, o James Harden, é pá, é a única coisa. O Zubac também é verdade, mas James Harden é o que carrega e é o motor daquilo dos Clippers e é uma máquina que anda devagar, por causa do ritmo de James Harden também, pronto, a idade, atenção, e o próprio estilo do jogo de James Harden. Mas sim, pronto, esta nomeação, ok, ainda como um bocado. Depois tem o Sengun. E já agora, se há aqui Sengun, também pode ser Sengun e Kevin Durant. Embora, pronto, Kevin Durant falhou ali uns jogos, é verdade, ali de ausência, motivos pessoais. Não sei quantos jogos falhou, mas pronto. Mas pronto, esta questão de ter dois jogadores para a questão em que sabemos claramente que um foi melhor que o outro, mas pronto, Austin Reeves teve aquela semana sem Doncic, ok. Mas Alpine Sengun, pá, outro jogador que vai ser All-Star e não era preciso a questão de Team World, não era preciso, porque realmente está a fazer uma evolução do caraças, embora pronto, o Twitter turco e o Twitter Rockets ou de Houston já dizem que já não é um Baby Jokic, já é nível Jokic, vamos lá ter calma, atenção, vamos lá ter calma, maltinha, essa malta, vamos ver se o Sengun faz esta média do Jokic, pronto, e isto dá-te aquela linha de eficácia, vamos lá ter calma, ok? Sengun, que realmente está a ser um jogador bem completo, defensivamente também mais competente, graças também ao grande trabalho de Ime Udoka, mas nada de meter ali perto de patamares do Jokic. Eu percebo a malta que pronto, já ele não é um Charmander, nem se calhar um Charmeleon, mas pá, o Jokic é um Mega Charizard, isto tem linguagem de Pokémon, e o segundo pode ter sido um Charizard, mas o Jokic é um Mega Charizard, ou seja, um nível ou evolução acima do Charizard. Do Oeste, é verdade que eu esqueci de meter aqui a imagem correta, porque aqui há mais candidatos, exato, aqui no Oeste ainda há mais candidatos. Coisa. Scottie Barnes, já falei dele. Jalen Brown, sim, é a principal referência dos Boston Celtics, que andam ali um bocado aos salavancos, pronto. Ali a equipa está desfalcada, obviamente, e não havia assim, não tinha assim grandes expectativas. Ele estava à espera de uma época assim, e pronto, o Jalen Brown tem carregado muito na equipa. É verdade que há jogos que ele anda mais coisa e tem sido até o Peyton Pritchard a salvar um bocado a coisa. Por exemplo, no jogo contra os Cavs foi mais o Peyton Pritchard a salvar aí os Boston Celtics. Depois, Jalen Brown e Karl Anthony Towns. Vamos ter aqui dois gajos dos Knicks. Pronto, embora eu acho que nem um nem o outro merecia estar aqui nos nomeados, mas pronto, that is what it is. Depois não dá para ver aqui, eu vi aqui na lista completa. Josh Giddey, Chicago. Pá, teve aquele arranque. Não, está a ter uma época realmente interessante e depois Josh Giddey também está a ser falado para o Most Improve. Que realmente nos lados estatísticos está a melhorar, tem média de mais de 20 pontos, acho que é 21 pontos. Basicamente ele tem quase uma média de triplo-duplo, salvo erro, tipo com um ou dois ressaltos, um ou dois ressaltos e assistências de diferença. Sim, mas pronto, aqui para estar nos meados, pronto. E eu, por exemplo, o Jalen Johnson, que é o próximo nome, aí compreendo mais, mas pronto, ok, se a malta for só para guiar para linhas estatísticas, pá, Josh Giddey é um daquelas estatísticas principais, pronto, até para fantasy, é um gajo porreiro, mas Jalen Johnson eu compreendo mais, que até pegando a questão dos Atlanta Hawks, coisa. Depois, Tyrese Maxey, sim, Maxey em Filadélfia, a grande estrela é o Maxey. Não há dúvida. Já acabou a era de Joel Embiid, meus amigos. É o Maxey que falei da questão do clutch e isso, e por isso o Maxey, completamente a estrela. Se merece estar aqui, pá, pronto, também vamos, pronto, Cyril, é o Oeste, isto é para o MVP do Oeste, ok? Tipo, uma coisa é o Oeste, tens Nikola Jokic e Doncic e não sei o quê, e Shea, outra coisa é o Oeste, ok, pronto.
Ok, eu percebo. E não está aqui Giannis por causa da questão dos jogos, porque senão era aqui o Giannis, pá, era o Giannis, aliás, eu até meti aqui o Giannis, mas pronto, como vencedor, mas já vou falar da questão do vencedor. Donovan Mitchell, sim, aqui, pá, o Donovan Mitchell tem carregado muito o ataque dos, dos Cleveland Cavaliers, epá, e as coisas que os Cavaliers não estão a correr assim tão bem, que já falei há pouco, questão de lesões, isso, irregularidade, o Garland regressa de lesão, que falhou a pré-época, início da época, depois volta a se lesionar, fica de fora, e agora volta outra vez e está fora de ritmo, mas pá, o Donovan Mitchell mesmo para resolver jogos no clutch, isso, epá, tem estado impressionante. Norman Powell, ele está aqui pronto porque Miami, por causa da questão para ter um representante de Miami, sinceramente, acho que é isso. E o França também é, porque, é para ter um representante online. Aliás, eu acho que sinceramente eles puseram, lá está, aqui representantes, lá está, tal como disseram como os treinadores, vamos meter aqui metade da conferência, vamos meter aqui metade da conferência aqui para o MVP, metade não, para aí 2/3. Está aqui os Raptors, está aqui os Celtics, está aqui os Knicks, está aqui os Bulls, está aqui os Bucks, Philadelphia, Cavs, Heat e Magic. Está basicamente metade da conferência. E não há Giannis porque, atenção, por causa da questão e há Pistons, claro, do Cade. E pronto, e falando da questão do jogador, eu para mim, opa, o Giannis, eu sei que respeitando a cena dos jogos, mas Giannis, epá, tem carregado aquilo. E aquela equipa sem Giannis, como nós vimos, foi só derrotas seguidas. Aliás, o Giannis regressou e aquilo ainda continuam a perder, mas não é por culpa de Giannis. E realmente aquilo é a diferença que ele está então no ataque. O Giannis, quando ele estava lesionado, a equipa era o quarto ou quinto melhor ataque da liga e atualmente é dos piores ataques da liga. Pá, é impressionante o impacto e também na defesa a mesma coisa. E os números do Giannis também, que é uma coisa absurda de eficácia, pontos e 30 pontos e meio, quase 11 ressaltos, 6 assistências e meia e eficácia de 64%. E depois um bloco, um roubo, pá, lá está, isto é típico Giannis. E, pá, nada contra o Cade. E se for ok pela questão dos jogos, sim, o Cade, pronto, merece estar aqui. É a equipa que tem melhor recorde e não só, também pelo dados estatísticos, como podem ver aqui, quase 29 pontos, 9 assistências e meia, basicamente, e 6 ressaltos e meio. A eficácia também de campo triplo, pronto, está pior. Turnovers, continua lá está com 4 turnovers e meio. E depois a nível de eficácia de lançamento 46%. E malta, esta eficácia é muito porque o Cade tem sido inteligente e tem conseguido marcar pontos ali, mais ali a jogar, usando o seu físico, não é? A sua altura, a jogando ali à beira do post e a fazer lá está o seu jogo, digamos, de físico, a levar o seu defensor até lá à beira do cesto para ele depois finalizar. Mas atenção, para a Cade, belíssimo jogador e lá está, volto a repetir, pegando na questão dos jogos, ok, pronto. Se for para respeitar a lei dos jogos, é o Cade. Sim, embora Donovan Mitchell. Pá, o Donovan Mitchell. Pois é tal cena, porque o Donovan Mitchell realmente tem-me encantado nos Cavs. Pá, tem-me encantado imenso. E coisa, mas se for ignorar para um jogo assim do Giannis que não tem feito lá a questão da agilidade, pá, é Giannis, é claramente Giannis. Mas pronto. Bem, fechar aqui o vídeo, que o vídeo já vai longo, porque lá está, são muitos prémios e depois está a discutir aqui estas 12 nomeados que a NBA atribui, que é um bocado de exagero. Pá, a NBA, eu percebo que queres mencionar cada equipinha e meter lá nos nomeados, do treinador e também da questão do MVP, mas vamos ser sérios, ok? Por exemplo, no Oeste, ok, podes meter o Jokic, mas mete lá 2 ou 3 nomeados, não é preciso pôr uma meia dúzia. Tipo, no Oeste é a mesma coisa, embora eu sei que o Oeste contava a querer. Ok, o Oeste está mais aberto, mas pá, não é preciso pôr ali uma dúzia de candidaturas, mas pronto. E depois aquela cena de meter, é pá, quando vi Doncic e Austin Reeves, é pá, por amor da santa, quem é que foi o meu jogador? Quem é que foi o meu jogador dos Lakers? Foi o Doncic, não foi? Ok, pronto. Eu percebi aquela semana, acho que nem acabou por ser uma semana inteira, mas do Reeves, é verdade e tal, mas foi uma semana em 6 ou 7, deste lá está de outubro a novembro, ok? E
que o resto é o Doncic, é o melhor jogador. Não é preciso meter, acho aqui o Austin Reeves nos nomeados também, pá, Laker Nation, ficar toda contente com esta coisa, pá. Pronto, ok. Mas pronto. Malta, espero que tenham gostado. Deixam também nos comentários a vossa atribuição de prémios. E subscreve aqui no canal, lá está. Se não tiveres subscrito, subscreve o canal. Grande abraço a todos e esta semana de sessão vamos ter episódio, podcast, que vai ser de rookies, é verdade, mas vai ser uma análise mais detalhada, lá está, destes rookies, por exemplo, que eu falei hoje e mais outros, atenção, mais outros jogadores. Pá, grande abraço a todos e fiquem bem, malta. Tchau, tchau.